Adriana, para a gente pensar um pouquinho. E eu começo com uma frase de uma música que vocês vão saber qual é, da Kel. Respeita a mina, pois essa condição não se limita a você. Chegou na hora da gente entender que o corpo é meu e as regras são minhas. A gente tem vivido momentos assim atuais de repúdia, de nojo com relação ao que vem acontecendo no feminino. É claro, no universo feminino, né? É claro e óbvio que os abusos, as agressões ao feminino, elas sempre existiram. Não é algo que está acontecendo hoje, né? Mas eu acho que algumas coisas vêm vindo à tona para que a gente possa pensar e modificar as gerações que vêm para frente. Então a gente tem aí falas do tipo, a mulher estava de forma inadequada, por isso que aconteceu o que aconteceu com ela. Ela não se colocou no lugar dela, por isso que ela foi agredida. Nenhum abuso, nenhuma agressão à mulher pode ser justificada pela roupa que ela veste, pelo que ela fala. A violência de forma alguma se justifica com absolutamente nada. E a gente tem vivido situações que vieram à tona socialmente para que a gente pudesse justamente estar olhando para essas questões e repensando, né? Então a gente tem uma menina aí de 11 anos que foi abusada e que a história dela veio a público porque ela foi praticamente induzida a permanecer aí na gestação de um abuso, sendo que é lei, né, no Brasil, quais são o que leva, né, o que é permitido que um aborto ocorra, né? Para que um aborto ocorra, uma das permissões é o abuso. E daí uma menina de 11 anos que seria vítima disso tudo acaba se tornando a culpada, entre aspas, né? E aí a gente tem hoje a carta de uma atriz, da Carla, colocando que sofreu um abuso. Quando descobriu que estava grávida desse abuso, levou a gestação até o final, e depois aquilo que deveria ser um silêncio, ninguém deveria saber, o próprio equipe do hospital, alguém da equipe do hospital trouxe isso a público, e ela foi mais uma vez abusada diante do que aconteceu, né? Então aí a gente tem várias posições de hipocrisia para a gente repensar e para a gente olhar como a gente vem levando as questões de sexualidade, a punição ao agressor, quem é a vítima nessa história. São todas questões para a gente pensar, tá? Então aí a gente vive numa sociedade bastante, do meu ponto de vista, bastante hipócrita, porque eu sou contra o aborto, mas depois eu uso a frase bandido morto, bandido bom é bandido morto. Então aí a gente tem controvérsias, né? Porque quem é a favor da vida é a favor a toda a vida. Aí a gente tem aquela situação que eu sou contra o aborto, mas depois essa criança que não foi abortada de um abuso, por exemplo, ou de qualquer outra situação aí em que a mulher acabou não tendo amparo, e essa criança vira o quê? Quando ela cresce, né? Sem a estrutura nenhuma, essa pessoa acaba indo para uma sociedade e acaba virando o quê? Um criminoso,
um abusador, um agressor, e daí o que eu faço com isso? Então são todas questões que a gente precisa sair da hipocrisia, sair desse lugar de ficar levantando uma bandeira e trazer discussões, né? Olhar e entender que cada um tem o direito de fazer com a própria vida aquilo que deseja fazer. E se tá errado ou se tá certo, é essa pessoa que vai assumir as consequências depois. Nós não estamos aqui para julgar isso, né? Então temos aí a mulher que vem há muito tempo sendo colocada nesse lugar de objeto, e é muito triste ver isso, né? Porque tudo que é referente ao feminino torna-se distorcido, e a punição acaba sendo a própria mulher, né? A própria mulher acaba sendo punida. Então há muitas questões. Quando eu tô falando aqui pra vocês, me vem um monte de coisas na cabeça, sabe? Sobre a trajetória do feminino no mundo e o quanto a gente foi ocultada, o quanto a gente foi calada, o quanto a gente não foi respeitada, né? A gente tem aí historicamente, religiosamente, ali a gente tem a figura de Eva, onde a mulher é colocada como o próprio demônio, né? A culpada de todos os erros ocorridos, vamos dizer assim. E depois disso a mulher passa então para um lugar aí de menosprezo, né? Depois a gente passa a ter a mãe de Jesus, e aí a mulher colocada no lugar de santidade, mas nesse lugar de santidade ela não pode expressar o que ela sente, o que ela deseja, ela precisa ser uma mulher silenciosa para ser respeitada, entre aspas, né? E a mulher fica aí nesse lugar onde ela não pode ocupar, onde, quando ela ocupa o lugar do profano, ela é vista, né, vamos dizer assim, que a mulher que é independente, que busca os seus direitos, que veste o que quer, que se coloca no mundo e expressa o que ela deseja, ela é colocada como profana, né? Então, percebe como é complicado, né? E daí a mulher que corresponde àquilo que a sociedade espera dela é a santa, mas ao mesmo tempo ela não pode mostrar a essência dela, os desejos dela, e o que ela deseja, né? Então aí a gente tem situações onde gerações e gerações a mulher foi colocada em que lugar? Em que lugar a mulher tá na sociedade, né? Para que agora a gente possa repensar todas essas questões. Por que eu fiz essa trajetória toda e tô falando tudo isso? Porque quando a gente pensa na questão do aborto, são essas questões que estão ali por trás, né? Da gente repensar e da gente olhar. Sim, todos nós queremos a mesma coisa, o direito à vida. Mas é interessante notar o quanto milhões e milhões de anos e a mulher ainda está nesse lugar de objeto, aonde ela não tem o direito de escolher o que ela deseja. E quando ela escolhe o que ela deseja, ela é colocada nesse lugar de pecadora, de profana, onde ela, sendo vítima,
de um abuso, ela se torna a culpada do abuso. Então, é hora da gente repensar onde está esse feminino e é hora, mais do que nunca, da gente repensar onde está esse masculino. Porque quando uma menina, uma mulher, leva em consideração um aborto, onde está quem ajudou ela a gerar essa criança, né? Onde está o pai dessa criança? Então, quando o aborto acontece, existem muitas coisas socialmente que precisam ser olhadas, e do jeito que a gente está vivendo, tem alguma coisa errada que a gente precisa repensar, que aí entra educação sexual, né? Aqui no Brasil, a gente não pode trabalhar a educação sexual de um lugar de prevenção, né? Justamente por crenças religiosas e limitantes sociais. A gente, por exemplo, uma menina que menstrua, a gente não pode, enquanto profissional de saúde, por exemplo, orientar essa menina, levar essa menina sem os pais para prevenção, para uso do anticoncepcional e etc. Não pode. E o resultado disso que a gente vê é o que estamos vendo, né? Então a gente precisa repensar. Até onde eu sei, na Europa, isso já tem um outro lugar, né? As meninas, a partir do momento que elas menstruam, elas são orientadas, né, aí ao uso do anticoncepcional. Ah, Vanessa, mas você sempre fala pra gente não usar. Sim, mas do ponto de vista aonde eu já sou madura o suficiente para assumir as responsabilidades na minha vida. Quando a gente está falando de uma criança, de uma adolescente aí que menstrua pela primeira vez, a gente está dizendo de alguém que está aprendendo a assumir as suas responsabilidades. E daí a gente precisa repensar a forma como a gente vem tratando essas meninas para que o resultado final aí seja diferente, né? E a gente tem no Brasil o maior índice de crianças que nascem sem o registro do nome do pai na certidão de nascimento. E isso é um ponto muito importante para a gente pensar, né? Aonde está esse masculino que não está assumindo as responsabilidades que deveria assumir. E aí ele vem depois dessa forma agressiva, rude, agredindo mulheres, né? Como a gente teve aí esses dias, do procurador que agrediu uma colega de trabalho da forma que foi, e que se não tivesse ido para a mídia, com certeza ele estaria solto e livre. E aí a gente chega num outro ponto em que as punições ao agressor precisam ser mais duras, precisam ser mais eficientes. E o olhar a quem sofreu um abuso, a quem sofreu uma agressão física, não ser mais esse, de que, olha, é a postura dela que provoca tudo isso. Então, algumas questões aí para pensar. Eu não tô aqui levantando nenhuma bandeira contra ou a favor do aborto, mas levantando a questão de que nós precisamos dialogar e mudar muitas questões preventivas para que a nossa realidade diante da figura do feminino possa se transformar, possa mudar e de fato a mulher possa ocupar o lugar que é dela, né? Então a gente vê aí muitas mulheres se colocando e entrando justamente naquele lugar onde ela é vista como a prostituta, a errada, a
pecadora, né? Então a gente tem aí cantoras, por exemplo, como a Anitta, que são a representação desse feminino que tem inteligência, que tem cultura, que se posiciona e que por se posicionar é colocada como a vagabunda, né? Então a gente precisa repensar todos esses conceitos para que sexualidade, abusos, agressões ao feminino possa tomar um outro lugar, possa tomar um outro rumo. E aí, o que você pensa sobre esses temas? Para mim, eles estão todos interligados e eu quero saber um pouquinho de você. Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Beijo e até o próximo Papo de Ariana.